eu comecei, na verdade, a estudar a parte mais científica quando eu estudei no Instituto Federal. Acho que aqui em São Paulo também tem IFE, né? Instituto Federal. Aí eu fazia o ensino médio e aí eu queria fazer um curso técnico. Eu comecei fazendo curso técnico de eletrônica. Legal. Então, a minha primeira, assim, o meu primeiro contato maior com ciência foi como técnica em eletrônica. Eu nunca exerci a profissão, mas fiz o curso, achava o máximo, assim, e achava tudo muito legal. E aí eu fui aprendendo mais sobre o assunto, que eu gostava de cálculo, várias coisas assim. Mas o que me fez fazer física mesmo foi o, o filme que não pode ser nomeado no meu canal, que é o Quem Somos Nós. Tu sabe, aquele filme péssimo, assim. Sei. Só que quando eu olhei o filme, eu achei tudo incrível, assim. Nossa, é quântica, o que isso quer dizer? Aí eu pensei assim, o que eu preciso fazer para conseguir entender isso? E aí era física. E ao invés de eu simplesmente ir pro lado da pseudociência, eu falei, não vou fazer uma graduação em física. E aí, quando eu entrei na física, no primeiro mês eu já descobri que aquilo tudo era uma mentira, o Quem Somos Nós. Já destruiu toda a ideia que eu tinha, mas eu gostei muito de física, principalmente física de partículas, que é a área que eu trabalho, estudo e fiz toda a minha formação. Eu sempre fiz física teórica de partículas, né? Legal. É interessante falar isso, porque muita gente fala, por que tu escolheu fazer física teórica e não outra área, né? Tipo cosmologia, astrofísica. Eu, por exemplo, curiosidade, nunca tive na graduação cosmologia ou astrofísica. Era meio que matéria Eu acho que é optativa. matéria optativa na física. E a física nuclear e de partículas também era optativa. Daí eu optava pelas de física Entendi. de partículas. Eu vi um pouquinho nas aulas de física moderna, que o professor falava sobre o assunto, mas não é um assunto que eu estudei muito a fundo, assim. Então, acho que astrofísica, cosmologia, estuda tudo que é grande. Eu tava Você lá queria estudar o no micro, né? pequenininho, né? E aí eu comecei a estudar. E também outro ponto importante é que o Brasil, ele meio que divide um pouco por regiões o que é mais forte dentro da física. Sim. Então, o Rio Grande do Sul, ele é muito forte em física teórica de partículas ou a parte de fenomenologia de partículas. Então, os grupos, tanto da universidade que eu estudei, que foi a FURG em Rio Grande, quanto a que eu fiz o mestrado à UFPEL, em Pelotas, os grupos são muito focados em É assim mesmo. física de partículas, a parte teórica. Lá em Rio Grande tinha física dos oceanos também e física médica, mas aí Por causa do Rio Grande é uma das cidades Sim. mais importantes para quem quer. Aliás, você quer trabalhar, estudar coisa que tem a ver com mar, oceanografia, toda essa parte. Rio Grande é um dos polos. Não, aí muita gente do país. Brasil todo vai fazer oceano lá na exatamente. FURG, então é um curso muito popular. Eles têm um navio que faz pesquisa, Isso. várias coisas. Aí, esse foi outro motivo de eu fazer a física de partículas, acho que é a influência ali do meio. Sim, E com também certeza. porque quando eu comecei a aprender sobre o assunto, eu fiquei, tipo, encantada, assim. Eu lembro até hoje que a primeira vez que, assim, eu pensei em física de partículas como algo maravilhoso foi o seguinte: a explicação que o professor deu era assim, a gente sempre aprende na nossa vida que os opostos se atraem, que os diferentes vão se repelir. Então, se a gente pensar num átomo, né? A gente tem ali os elétrons orbitando, o núcleo atômico. E o que a gente tem dentro do núcleo atômico, né? Os prótons e os nêutrons. Como que aqueles prótons, se são iguais, eles não estão se repelindo? Como que o núcleo atômico se mantém ali coeso, né? Como que ele fica ali? E eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, é uma explicação, tipo, Sim. uma pergunta tão simples que faz a pessoa pensar, meu Deus, eu preciso estudar isso. E aí eu falei, não, eu quero entender mais sobre esse assunto. E aí eu fui estudar a física de partículas. Eu sempre gostei muito.